Olá, seja bem-vindo ao GS Entrevista dessa segunda, uma boa tarde, final de tarde já, né? Obrigada por vocês estarem aqui conosco em mais uma entrevista aqui no GS. Hoje nós estamos inaugurando uma nova série de entrevistas, trazendo profissionais do setor de cybersecurity para apresentar para vocês a carreira desses profissionais, o perfil. Nós sabemos que hoje nós temos lideranças super importantes nesse segmento e são profissionais que, ao longo de suas carreiras, desenvolveram uma série de skills, investiram nessas carreiras, nessas profissões e hoje têm ótimas histórias para contar. Então, hoje eu trago aqui para compartilhar essas histórias, a sua formação e a sua experiência, a Cássia Carmonaro, uma amiga, uma pessoa com quem eu tenho estado aí em diversas oportunidades ao longo também da minha carreira, e é um prazer estar com a Cássia aqui na estreia dessa nova série do GS Entrevista. Tudo bem, Cássia? Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Nossa, é um prazer imenso estar aqui com você. É verdade, a gente já está há muitos anos juntas, né, Graça? Com certeza, foram diversas oportunidades, né, nos nossos painéis, em várias mesas redondas, e agora estamos aqui, face to face, né, Cássio, para a gente conversar um pouquinho aí sobre tudo isso, né? Eu sei que o tempo vai ser curto de tantas coisas que nós temos para falar, mas com certeza nós vamos explorar aí os melhores aspectos aí, as melhores histórias que a gente puder aí sobre a sua vasta carreira na área de segurança. Hoje, a Cássia está como responsável da área de segurança da informação do banco Sumitomo Mitsui, brasileiro, que opera aqui no Brasil, um banco japonês. E é muito interessante, justamente eu quero começar, Cássia, por essa experiência, por essa função, por esse cargo que você está ocupando hoje no banco, porque você ficou, se eu não me engano, 10 anos na Johnson, né, na área, acredito que de tecnologia, depois segurança, quer dizer, uma grande indústria. Depois você ficou durante também um tempo, se não me engano, 2 anos e pouco, num grande varejista, que foi o Carrefour. Depois você pulou para uma fintech, que é uma experiência também que acredito super interessante, que foi o Ebanks. E depois, agora, você vai para o setor financeiro, que é considerado um setor com muita maturidade, uma área muito regulamentada. Então, é uma experiência interessantíssima, muito diversa, 4 segmentos aí que compõem realmente, praticamente, aí os maiores segmentos e com uma experiência que traz para a segurança desafios bastante diferenciados. Então, fala um pouco para a gente como é que está sendo essa experiência agora de estar no setor financeiro e como complementa aí as experiências anteriores. Você sabe que é bem interessante, né? Eu sou uma das poucas pessoas que navegou em vários setores e sempre um setor acaba até contratando você pela experiência que você tem no setor diferente, né? Às vezes é interessante essa experiência por passar nos setores. Eu sempre quis trabalhar no banco, ou em banco em geral, porque banco geralmente tem um apoio para a área de segurança maior, né? Porque a maioria das empresas, a área de segurança, ela é mais back-office, e um banco geralmente faz parte do produto do banco a segurança, né? Então, era uma coisa que eu queria mesmo, trabalhar num banco. O banco que eu estou agora, ele não é um banco grande de varejo, aqui no Brasil, pelo menos, né? Lá no Japão mas me dá essa oportunidade, inclusive, de ter um contato até um pouco mais íntimo, né? Porque como o banco não é tão grande, a área de segurança pode ficar em contato com as outras áreas de um jeito até mais fácil, né, do que se fosse uma empresa muito grande. Na Johnson & Johnson, por exemplo, que era uma empresa gigantesca, né, os contatos com as áreas eram muito mais difíceis, eram distantes, né? Então, você tinha alguns caminhos só que você conseguia seguir, não dá para atingir tudo. E numa empresa menor, eu acho que eu tenho a possibilidade de fazer com que a área de segurança fique mais impermeada, né, no banco. E a parte interessante, eu sempre quis conhecer a regulação bancária, né, porque eu conheço várias regulações por ter passado por várias empresas, né, regulação de saúde, a parte de varejo, apesar de não ter regulação, tem um universo mais ou menos ali
que é o jeitão, a dinâmica do varejo, como funciona, e trabalhar num banco com uma regulação do Bacen, tem as regulações internacionais. Então, isso também é interessante, porque uma empresa que é bem regulada, a área de segurança também é mais valorizada também. Então, porque a regulação bate com a área de segurança, tem regulação, tem a lei específica do Bacen de cybersecurity, então isso também, digamos assim, facilita a aprovação de projetos, a colocar coisas na empresa, né? Então, eu estou bastante feliz de estar aí participando agora de uma instituição financeira. Isso é muito interessante o que você está dizendo sobre essa questão de você estar num banco menor. É muito interessante porque você tem a experiência do setor financeiro, que a regulamentação ela existe independente do tamanho do banco, então você está passando por essa experiência que é diferente de qualquer outro setor, e todos que atuam no setor financeiro falam isso, mas também o fato de você estar num banco onde você está destacando essa possibilidade de você estar em contato muito mais proximamente com várias áreas, né, de você, como você está dizendo, você estar em contato muito mais direto com áreas que são estratégicas da empresa e dentro de um grupo que, na verdade, é um grupo multinacional que tem realmente uma organização grande por trás, eu acredito que dê para você também uma dimensão muito grande, um peso muito maior, né? E o que você pode nos dizer de diferencial quando você olha 4 grandes e importantes, 3 no caso, grandes e importantes segmentos, varejo, finanças, né, e indústria, e uma fintech, que, de certa forma, como você colocou, né, mudou um pouco aí, girou um pouco, porque traz um outro modelo de negócios. Como é que é segurança em 3 verticais diferentes e numa fintech, se você tivesse que fazer aí, traçar aí uma comparação para a gente, Cássia? É interessante, eu tenho, acho que a experiência na pele de mostrar que a área de segurança é área de segurança em qualquer lugar, o que vai mudar um pouco... Um pouco cross, se você tivesse que olhar assim em geral? Sim, porque, às vezes, digamos assim, quase todas precisam da mesma coisa, o que muda um pouco é a maturidade que cada uma está. Por exemplo, uma LGPD permeia em todos, não importa qual é a vertical, você vai ter que, né, se preocupar em projetar, e planejar e implementar a LGPD. Agora, dependendo da empresa, às vezes ela tem alguma necessidade um pouquinho diferente. Por exemplo, o varejo, ele está bastante focado em transformação digital. Então, tem muita aplicação em mobile, muita web, muito e-commerce. Então, a área de segurança voltada para código seguro, aplicação de web, né, que você vai olhar o código, deve estar muito ligado ali a uma porta de entrada de invasor muito ali, muito latente, né? Tá. Uma indústria farmacêutica ela não tem tanto a parte do e-commerce tão forte, ou forte mais a parte regulatória, por causa da parte de saúde, né? Então tem as regulações. No caso da Johnson & Johnson, por exemplo, a parte de privacidade já era muito forte antes de GDPR, por exemplo, né? Antes existia a lei de privacidade da Califórnia, que agora que saiu nos Estados Unidos. Então, eram temas que eram levados muito em consideração. Então, nos portais da internet, além por exemplo, gestão de vulnerabilidade, que é uma coisa comum, tinha que olhar muito a parte de privacidade, coisa que só agora as empresas estão começando a se preocupar, que é o termo de usuário, o termo de privacidade, aquela coisa toda. E numa fintech, por exemplo, o que muda a área de segurança é que ela tem que ser muito rápida. É também um pouco parecida com o varejo. Porque tem aquela dinâmica, né, do varejo, né? Porque a fintech já nasceu ágil, né, já nasceu seguindo o modelo ágil, então os projetos são curtos, as necessidades são curtas, a empresa decide coisas ali para ontem, e a área de segurança tem que estar correndo e tentar estar ali na vanguarda, mas tudo o mais rápido possível, né? E eu vejo que o banco... Se tivesse que traçar um paralelo agora, né? Olhando fintech versus essas outras empresas, que aí talvez a gente pudesse colocar tradicional versus fintech. O que é mais fácil
e o que, que é um pouco mais difícil? Porque, às vezes, quando a gente olha a fintech, você bem pontuou, né? Tudo mais ágil, né? Mas, em compensação, o ecossistema, a dependência de parceiros, ela é muito grande, né? E, muitas vezes, sob o ponto de vista de segurança, torna um pouco complexo. Por outro lado, as empresas mais tradicionais acabam elas tendo seu próprio ecossistema um pouco mais dentro, né, da própria empresa. Então, às vezes é um pouco mais demorado o processo, mas elas tentam se resolver ali dentro delas mesmas. Você concorda com isso? Você acha que é um pouco por aí? É um Você pouco tem por outros aí. aspectos que você levantaria, Cássia? Eu acho que, assim, eu comparo muito a fintech com o varejo, achei bastante parecido, em termos de É. velocidade, principalmente, porque as duas precisam estar muito na vanguarda, porque eu senti bastante isso na transformação, porque no Carrefour, principalmente, é uma grande transformação, aquisições de empresa, lançamento de novos produtos digitais, assim, uma coisa assim, sem parar, né? Mas uma empresa do tamanho do Carrefour, as coisas acontecem com planejamento bem mais lento e uma coisa mais a longo prazo, e numa fintech a coisa acontece rapidamente. Então, às vezes, uma decisão. Por exemplo, durante a pandemia foi lançado um aplicativo para ajudar o pessoal da região a ter o seu e-commerce. Então, foi lançada uma lojinha. Essa lojinha não existia simplesmente antes da pandemia, e ela passou a existir em questão de semanas, né? Então, mal começou a pandemia, já tinha uma lojinha. Então, assim, a área de segurança tem que estar lá bem rápida para ajudar os times, somente o pessoal de desenvolvimento claro, o pessoal comercial também para lançar o produto, mas a gente ficava muito próximo do pessoal de dev ali, direto, para tentar fazer com que a solução chegasse o mais segura possível, e claro, toda a segurança de perímetro já está bem madura possível. Então, eu vejo um pouco o timing mesmo, mas acho que as duas pensam muito em metodologia ágil, né? Isso que eu sinto bastante. A indústria começou a pensar em metodologia ágil um pouco depois, mas ela também já implementou. Mas a indústria ela tem lançamentos de produtos geralmente com um espaço, né? Se for falar de uma indústria farmacêutica, às vezes ela vai lançar um produto daqui a 3 anos. Então, o ágil nem precisa ser tão ágil assim, né? Mas ela segue, claro, a metodologia de criar sprint, de criar o tal do user history, né? Não precisa mais criar toda aquela documentação waterfall, né? E eu vejo que no banco, por exemplo, essa agilidade já não é tão rápida, né? Porque não precisa, assim, da noite para o dia. A preocupação mais é garantir que você tem uma área de segurança robusta, né? Porque você vende segurança quando você trabalha num banco, né? Então, ele está intrínseco ao produto. Então, é um pouquinho diferente o jeito de tratar. Isso que eu ia agora te perguntar, quer dizer, para você hoje, né, o maior desafio, se você tivesse que pontuar, né, no setor financeiro, acho que tem um pouco a ver com essa sua frase agora, quer dizer, nesse negócio hoje onde você está, a segurança ela é um negócio. Você sente isso Eu quando a gente sinto. fala no setor, que o setor financeiro talvez tenha essa coisa muito próxima, né? Sim. O setor financeiro vende mesmo a segurança está muito intrínseca ao negócio, né? É isso Você, mesmo. comparando com tudo que você viveu, você hoje percebe isso muito claramente, Cássio? Percebo. Apesar de eu estar pouco tempo, eu percebo que é uma outra linha, né? Um outro jeito, porque a preocupação com isso é muito mais séria, né? Ninguém quer ter um dinheiro numa conta corrente que você depois um hacker vai lá e vai roubar seu dinheiro. Então, é claro, isso é só um exemplo bem simplista para poder Sim, sim. explicar, né? Então, a preocupação, né, do banco manter os níveis de segurança são altos, não só a segurança cibernética, tem vários níveis de segurança Sim. no banco, né? Porque tem a parte de proteção de fraudes, proteção contra terrorismo, quer dizer, tem outras vertentes que o banco leva muito a sério. Então, isso eu acho legal também, porque é um jeito de ver a segurança um pouco diferente das outras vertentes. Porque, como a preocupação é maior, então é um pouco, digamos assim, um pouco mais fácil de conseguir aprovação de projetos ou conseguir verba, o budget para alguma implementação, porque muita coisa quase fica mandatório para implementar, não é só uma coisa que é da cabeça da área de segurança que quer fazer, né?
E então nisso eu sinto um pouco essa diferença do banco com as outras vertentes. Agora, já caminhando um pouquinho para um outro aspecto, que é o da carreira, né? Foi uma escolha, você queria, você achava que era importante para a sua formação como uma líder de segurança essa diversidade de setores, passar pelo setor financeiro, é currículo, Cássia, você achava importante isso? Por quê? Essa formação, o quanto que ela é importante para um líder de segurança passar por setores diferenciados, embora você tenha começado conversando comigo, falando da segurança é mais ou menos igual, mas depois a gente foi conversando e foi vendo que tem peculiaridades, né? Na verdade. Sim. Eu acho que a coisa não foi, assim, no começo não foi planejado. As coisas foram acontecendo. Eu saí, eu criei uma área de segurança numa indústria e logo em seguida fui para uma área que era uma financeira também pequena. E depois da financeira fui para uma empresa de serviço. Então, assim, as três empresas, logo no começo, quando eu comecei na área de segurança, elas não eram do mesmo setor. Então, acho que foi moldando sem querer, né? A minha carreira foi indo para diferentes setores. E aí, depois, eu comecei quando eu vi que a coisa já estava madura, já tinha passado vários anos e tinha criado essa variedade, aí sim eu realmente comecei a querer variar de propósito mesmo, que é uma coisa foi, né? Já que é assim, né? Exato. Já que já estou nesse... Vou ser dona do meu destino. Falei, bom, agora também, então eu quero. E acho que o pulo maior foi quando eu saí da Johnson Johnson para o varejo, né? Que foi... Foi onde você ficou mais tempo na Johnson, né? Foi onde sua carreira se consolidou mais, assim, né? Porque eu tenho a AstraZeneca, que foi uma indústria, eu também fiquei 8 anos lá, mas lá foi comecinho de carreira mesmo, né? Uhum. E na área de segurança lá eu criei nos últimos 2 anos. Então, a Johnson Johnson eu entrei já, né, na área de segurança e fiquei os 10 anos lá. Então, realmente eu conto bastante, né? E a Johnson Johnson é uma escola, né? Porque é uma empresa tão grande, tão complexa, e eu cuidava da América Latina. Então, era um ambiente super complexo. Já existia a virtualização daquela época, porque hoje todo mundo agora está trabalhando né, com vídeo, com câmera, né? Falando com o chefe pela câmera, mas eu já fazia isso lá na Johnson, porque eu não tinha chefe no Brasil, eu não tinha equipe no Brasil, e então foi um desafio interessante. Então, eu passei por algumas experiências antes do mercado, em vários aspectos, né? Que nem eu falei, a privacidade já era importante, então foi uma escola, porque aprendi demais lá. E me deu a chance de variar um pouco a área de segurança e olhar um pouco para a área de compliance, porque a área de compliance era muito forte e eu trabalhei muito com SOX, né? Porque lá tinha que seguir as regulações de Sarbanes-Oxley lá, e eu acabei virando expert no assunto. Então foi legal porque eu saí um pouco só de proteção de firewall, de hacker, de antivírus, vulnerabilidade, patch, e comecei a trabalhar bastante com auditoria, com conformidade. E lá na Johnson até aprendi a mexer com regulações que são específicas da indústria de fábrica, que não existe nem faculdade que ensina. Eu cheguei a mexer um pouco com uma área chamada Computer System Validation. É uma outra regulação e é específica para a fábrica. Então, é legal porque isso eu acabei desenvolvendo uma parte forte de compliance, que, no fim, ajuda quem trabalha depois na área de cybersecurity em outras organizações. É muito interessante essa visão, né? É muito estratégica, né? Traz muita estratégia, traz muita visão de risco para a segurança, que hoje é o que a segurança está buscando cada vez mais, né? Se unir a riscos, ter uma visão mais de governança, de compliance, né? Hoje a gente vê segurança, security se unindo muito a GRC, é isso que a gente está vendo muito acontecer, né? E você lá nos primórdios já teve essa experiência, né? Então, muito legal, muito bacana isso, né? E aí a sua carreira acabou se fixando um pouco, né? E se determinando nessa sua fase na Johnson, né? E me fala um pouco de uma coisa que eu acho muito importante, Cássia. Você falou, né? Acabei sendo dona do meu destino e acabei depois escolhendo fazer
ter essa experiência mais múltipla. É um pouco isso, quer dizer, o profissional de segurança, ele precisa também meio que ser dono um pouco do seu destino, ele precisa investir, não é uma carreira onde você tem uma formação muito linear, não existe uma escola, não existe uma faculdade, quer dizer, existe uma formação técnica básica e depois, de acordo com as oportunidades, ele tem que ter um pouco as rédeas da sua formação na mão também. Ele tem que ir fazendo algumas escolhas, né? Ele tem que ir olhando as oportunidades de acordo com a empresa, ele tem que ir buscando algumas oportunidades dentro da própria empresa, alguns cursos fora da empresa. É um pouco isso, essa formação, né? Essa carreira, né? E eu posso explicar até, acho que vou até entregar a minha idade, porque assim, na época que eu entrei na área de segurança, não existia curso de segurança, não existia certificado de segurança, não existia nada dessas coisas ainda. Eu lembro que quando eu entrei na área de segurança, a empresa me deu bastante apoio, então eu comecei a fazer alguns cursos, né, aqueles cursos de 2 dias ou 4 horas, né? Ninguém se falava ainda numa certificação CISP, um CISM, um CISA, não era ainda foco. As organizações estavam começando a se organizar para criar certificações, e o que eu comecei a aprender mesmo foi com networking, e participando de eventos como o seu, que você organiza, porque era assim, contactando as pessoas nos eventos, ouvindo as histórias, você fala, então, peraí, acho que aqui eu consigo aplicar um negócio, falando com o fornecedor. Aí, os fornecedores ensinam muito a gente, né? E aí você vê uma solução, vê como que é a solução, aí você fala, eu nunca imaginei implementar a solução X. Chama o fornecedor que ele vai te explicar aquela coisa toda. Então, a área de segurança ela é muito hands-on, é muito hands-on. E Pois é, mas mesmo hoje, né, Cássia, mesmo hoje que obviamente mudou bastante, a gente tem cursos, né, tem uma série de certificações, mas a gente ainda vê que mesmo hoje a geração que obviamente vem aí, que já tem uma série de recursos, né, e de cursos mesmo, ainda existe muita necessidade de networking, de troca de experiências, e ainda tem muita necessidade de fazer de uma certa forma mais informal esse aprendizado, né? Não tem uma escola ainda de formação, de liderança, de carreira, ainda tem um gap muito grande de recursos humanos nessa área. Você percebe isso também, né? É uma coisa que você nunca vai parar, é manter o network, o contato com os seus colegas, discutir implementações com outros grupos, compartilhar experiência, e a própria, cada empresa que você passa também tem alguma necessidade específica que às vezes também você tem que desenvolver, né? Então, é um assunto, você fala, bom, é aqui, por exemplo, uma empresa tem mais cloud bem mais forte do que on-premises, então você tem que desenvolver segurança em cloud. A outra empresa tem gestão de identidade automatizada. Então tem que ir lá aprender gestão de identidade automatizada. Agora vem a LGPD e agora tem que entender de DLP, Data Loss Prevention. Então, ok, agora tem que... Então, assim, não para, né? Então, é uma coisa que não para. E aí, o único jeito de você ficar acompanhando tudo ou fazer os treinamentos, os cursos, que hoje tem bastante, hoje tem, né? Hoje tem bastante. Sim. E manter o contato com a galera, porque tem que estar sempre junto com o pessoal que conhece, ou que já teve experiência. O que eu falo, o network é muito forte, e participar muito de congressos, eventos, onde a gente aprende muito. Então, isso é uma das coisas que eu valorizo bastante. Uma pergunta clássica que eu acho que é muito importante, que, né, eu já estou até olhando aqui as perguntas também que estão chegando aqui da nossa plateia, mas eu tenho essa pergunta também aqui separada. São muitas lições, né, Cássia, que a gente vai acumulando ao longo dessa carreira, né, e de qualquer carreira. E separar assim as lições, a gente teria que ter aqui um tempo muito grande. Mas assim, de todas elas, quais ou qual a que você destacaria assim como sendo muito significativa, assim, que você diria, nossa, Graça, essa aqui, eu acho que eu gostaria de compartilhar aí com a nossa plateia, com os líderes e profissionais de segurança, porque eu acho que essa aqui foi bastante significativa. Olha, acho que, se eu falar tecnicamente, eu tive experiências de conhecimento técnico bastante interessante em cada empresa que eu passei.
como eu falei, por exemplo, não manjava de SOX, virei expert quando trabalhei na Johnson Johnson. Nunca tinha mexido com toda a plataforma em cloud e já tive essa experiência no Ebanks, por exemplo. Mas você sabe que o que eu sinto realmente que faz a diferença ainda é o estilo de gestão. Por que eu vou falar do estilo de gestão? Porque muito profissional da área de segurança, ele nasceu técnico, né? E, às vezes, a linguagem técnica está muito mais aflorada, muito mais fácil. E, para mim, eu sempre gostei de lidar com pessoas, gerenciar. Então, eu acho que o que marcou muito para mim a minha mudança da carreira foi desde que eu comecei a gerir pessoas, a gerir equipe. Isso, para mim, foi um divisor mesmo. E você conseguir motivar o time, principalmente uma área de segurança que nem sempre é valorizada, né? Uma área que apanha bastante, a gente às vezes fica de escanteio. Eu já cheguei em empresa que a área de segurança ficava numa sala longe de todo mundo, né? Então, isso eu gosto muito de fazer com que a área de segurança ascenda, que a gente mostre, né, que a área de segurança ela faz parte, ela é parceira da empresa, né? Então, para mim, Graça, isso é muito importante, que é o estilo de gestão, a equipe, e fazer, né, a parte motivacional e a parte de conscientização da área de segurança. Isso, para mim, é o que realmente marcou toda a minha carreira e é um lado mais forte que eu tenho hoje. Quer dizer, não só conhecer tecnicamente as coisas, não é uma coisa tão difícil, porque você tem como aprender, né? Você tem como lá e instalar e aprender, fazer o setup, configurar, lá, mas depois fazer a gestão de tudo isso que ainda é... Então, assim, não tem a ver com segurança em si, mas eu acho que a gestão de tudo isso é muito importante. Para mim, realmente, foi o que eu carrego bastante na minha carreira. Legal. E agora, o motivo de orgulho, né, Cássia? Porque, assim, são lições aprendidas, mas também tem assim, e agora? O que seria, assim, que Cássia faria assim, nossa, Graça, motivo de orgulho, assim, um case de sucesso meu, que eu tenho o maior orgulho aqui em compartilhar com todos vocês aqui nessa entrevista. O que você colocaria aqui para a gente? Antes da gente entrar no ping-pong aqui da nossa audiência, que está bombando aqui. Tem várias perguntas aqui da audiência. Tem sim. Vamos lá. Tem algumas histórias, mas uma das coisas que eu lembro que eu fiquei muito feliz lá na Johnson Johnson eu era responsável pelo SOX do ERP da Johnson Johnson na Latinoamérica. E as auditorias só davam paulada no mundo todo, né? Porque era muito difícil você ter os controles redondinho. E foi uma batalha, porque não é uma coisa que só eu que põe a mão na massa e faço, eu dependia de equipe, de outras pessoas, de interação com outras áreas, negociação com outras diretorias, fazer a coisa funcionar redondo era uma negociação gigantesca, e às vezes dependia de áreas que nem estavam próximas, às vezes ela estava até em outro país. E então tinha que combinar o joio do trigo com todo mundo, garantir que estava tudo funcionando, e foi um progresso, né? Então eu lembro que há uns dois, 3 anos antes de eu sair da Johnson Johnson, eu recebi como se fosse um prêmio, um reconhecimento, que eu fui o primeiro país do mundo que não recebeu nenhuma recomendação numa auditoria. Uau. Então, isso para mim foi um feito assim, que eu gosto bastante de contar. Tem a ver mais com compliance do que com segurança, mas é uma conquista porque é uma batalha, né? Claro. Que todos os controles estão redondos e todas as equipes estão funcionando direitinho. Então, foi um reconhecimento legal, isso eu tenho bastante orgulho. Muito bom, muito bom. Olha, nós temos aqui, boa tarde, saudações a todos, excelente tema, muito obrigada. Outra mensagem aqui do Ricardo Dastes, olá, Graça, oi, Cássio, um prazer estar aqui assistindo vocês. Excelente escolha também, a Maristela Seixas aqui, mandando um abraço para você. Cássia, você é uma profissional maravilhosa. E aí algumas perguntas também. Infelizmente, não consigo trazer todas, mas já tem uma aqui muito legal.
Ótimo tema abordado no GS de hoje. Gostaria que a Cássia comentasse um pouco como é para o gestor de SI mudar de cidade, país, para conquistar melhores cargos. Nessa pandemia, está mais fácil ter bons cargos à distância, trabalhando online? Muito boa pergunta, porque, na verdade, nós temos até uma novidade para revelar, né? Que eu não perguntei na hora, e foi até bom essa pergunta na hora que a gente estava falando de como foi você assumir esse novo cargo. O seu onboard foi totalmente online, né? Você entrou no banco no meio da pandemia. Então, você pode falar um pouquinho de como é que foi entrar no meio da pandemia e também responder essa pergunta de assumir cargos em outras cidades, porque você também assumiu um cargo em Curitiba, né? Sim, com essa mudança, e agora tem muita gente assumindo cargos em outros países, mas sem sair da sua casa. Então, estamos vivendo momentos muito diferenciados, né, Cássia? Para mim, e ainda teve acontecimentos específicos da minha vida, né, que foi a mudança de cidade. Eu sempre trabalhei em São Paulo a vida toda. Eu nasci no interior, mas eu me considero paulistano, porque eu vivi mais aqui. Mas eu sempre quis trabalhar numa fintech e resolvi fazer esse desafio de mudar de cidade. E, assim, geralmente, pessoas mais jovens ou com mais saúde, né? Com mais gana, geralmente faz esses movimentos, né? Eu já estava, digamos, um pouco mais passada da fase, né? Imagina, Cássia, não, vai ter um monte de gente entrando aqui para dizer, não fale isso. Mas mas sabe que às vezes dá vontade eu gosto muito de me desafiar, né? Por exemplo, sair da Johnson já foi um desafio, porque eu lembro que a maioria dos meus amigos falava assim: meu Deus, você vai sair da Johnson, porque a Johnson é uma empresa que você pode se aposentar, né? E eu falei, mas gente, tem luz no fim do túnel depois da Johnson, né? Então existem outras coisas, né? E eu gosto muito de fazer essas coisas. Então, eu escolhi ir para Curitiba para me desafiar, porque eu achava que era uma oportunidade legal, trabalhar numa empresa incrível. Quando você foi para a Ebanks, né? Para o Ebanks. Aí para o Ebanks, e aí você mudou de cidade, saiu de São Paulo, onde você sempre morou, e foi para lá, mudou de cidade, mudou e foi para a fintech, quer dizer, também para um desafio bem interessante, né? E uma cidade que eu não conheço, sem amigos, sem parente, eu fui sozinha, né? Então, eu não tinha nenhum pet em casa, nenhum gatinho para fazer companhia. Então, eu fui com a cara e a coragem. E isso que foi... Só que eu acho que a pandemia que deu errado, né? Porque ficar sozinha durante a pandemia, não sei se algum de vocês já ouviram falar de pessoas que passaram a pandemia solitária. Eu fui uma delas, né? Sem nenhum parente próximo, sem nenhum amigo próximo, e foi para mim bastante difícil, né? Pesou, né, Cássia? Pesou bastante. E, claro, a empresa também, né, teve que lidar com a sua situação, e acabou que o negócio acabou não dando certo para ambas as partes. Eu voltei para São Paulo, e já estava com aquela sensação estranha, né? Como que eu vou conseguir emprego agora no meio da pandemia? E não sabia como que ia ser esse processo. As entrevistas, elas já, né, quando os recrutadores vão fazer as entrevistas, já fazem, a maioria já por vídeo, né? Sim. Nem todos os recrutadores te chamam pessoalmente. Então, eu já tinha passado por uma experiência de fazer processo seletivo por vídeo e tal. Mas conhecer seu chefe por vídeo, sua equipe por vídeo, fazer um onboard por vídeo, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Mas, como eu também tinha passado pela experiência de fazer a transição, né, de você estar no normal para o outro normal, que agora é o normal da pandemia, então eu também já estava bastante preparada para entrar nesse ritmo como se fosse uma coisa normal. Então, como você ter contato com o seu time de maneira virtual. Então, eu já tinha tido essa experiência um pouquinho lá em Curitiba, e eu estou aplicando agora um pouco dessa experiência aqui também. Por exemplo, que interessante. Você tem que achar maneiras de você se conectar com o seu time. Então, pode ser reuniões diárias, pode ser algum evento semanal, né? Essas coisas a gente vai aprendendo, né? Porque a pandemia foi nos dando essas coisas, né? E então,
isso acho que independe de ser cybersecurity, né? Acho que é uma experiência mesmo da pandemia com que todo mundo está certeza. vivendo, né? Mas eu estou achando bastante interessante porque nunca ninguém imaginou que você conseguir entrar numa empresa e trabalhar normalmente sem precisar estar lá no escritório, né? Está todo mundo nas suas casas e todo mundo lá batalhando, trabalhando, como se tivesse todo mundo junto. Então, a barreira física ela já não existe mais, porque agora você tendo um recurso eletrônico para falar e se comunicar, você consegue trabalhar normalmente. E tem um lado interessante também, que eu falo que estar trabalhando home office também te dá a oportunidade de você se dedicar mais ao trabalho, né? Então, você tem tempo de ler, você tem tempo de escrever alguma coisa com profundidade, sem muita interrupção, né? Então, tem umas vantagens, né, do home office que a gente vai aprendendo também a levar, né? E no fim está funcionando. Para mim está sendo quase a mesma coisa que se eu estivesse lá. Tem mais uma pergunta aqui interessante, Cássia. Vamos aproveitar agora esses minutos finais aqui para a gente poder trazer perguntas aqui da nossa plateia. Vamos ver aqui o André. O André Gueriter está perguntando o seguinte: Cássia, você percebeu que o tamanho das equipes de segurança tem relação com o perfil das empresas que você trabalhou? Olha, eu acho, não sei se o tamanho, mas engraçado que eu tive um pouco de diferença no jeito que a equipe é formada. Tem empresa que ela só quer funcionário interno. Todo mundo tem que estar registrado, CLT na carteira, não pode ter outsourcing de espécie nenhuma. Tem empresa que toda a equipe é body shop, não tem importância, então contato com outsourcing, com serviço é muito grande. E tem empresa que é mix. Então, quando a gente fala de tamanho, que muita gente pergunta assim, e o tamanho do meu time? Eu já tive time de 7 pessoas, tive de 12 pessoas, e agora estou com um time menorzinho de 3. Mas o serviço de segurança ele não é executado dentro do time de segurança, ele às vezes é executado fora, seja por um serviço ou pela área de infraestrutura. Geralmente, as áreas de operações, né, de TI, acabam executando algumas atividades. Então, eu trabalhei em empresa onde, por exemplo, toda a gestão de firewall ficava fora da TI. Já trabalhei em empresa que toda a gestão fora da TI, não, de segurança, né? Toda a gestão de acesso também ficava fora de segurança. Então, depende do foco que a empresa dá para a segurança. Eu sou muito defensora de que a área de segurança devia ser menos operacional possível e ela ser uma área mais de orientação, de guia, de monitoramento, de auditoria. Mas não é toda empresa que é assim. Então, às vezes, você tem que dividir um pouco atividades operacionais com atividades de monitoramento, por exemplo, e dividir o time. Uma parte é o time que executa, uma parte é uma empresa que você contrata, que executa uma prestação de serviço, ou é uma outra área par que também acaba executando. Então, isso varia um pouco. Não acho que não tem nada a ver muito com a vertical, acho que é o momento da empresa mesmo. Perfeito. Pessoal, muito obrigada. Muitas perguntas, viu, Cássia? Eu vou privilegiar aqui a plateia, porque o pessoal está mandando muitas perguntas. A Maristela Seixas, obrigada, agradecendo também aqui, está adorando acompanhar com a gente aqui a nossa entrevista. E ela está perguntando o seguinte: Cássia, existe alguma indústria que requer maior atenção e trabalho na segurança da informação devido especificamente a ataques? Qual seria essa indústria? Então, Maristela, não sei se você está desde o início aqui na nossa entrevista, né? Mas a Cássia comentou um pouco sobre isso quando você falou, né, Cássia, da proximidade que a indústria financeira tem, né, o negócio com a questão da segurança. Mas só rapidamente reforçando isso, eu até tinha uma pergunta sobre isso. Ataques, acho que todos sofrem, todos se preocupam. Mas aí eu não queria, obviamente, colocar você numa saia justa, mas eu vou reforçar um pouquinho a pergunta da Maristela. Além da pergunta dela, perguntar também para você. Você viveu alguma situação de ataque ao vazamento de dados? Alguma saia justa, assim, não precisa dizer a empresa, não precisa falar o momento nem o ano, porque aí você vai entregar. Mas você viveu alguma situação como essa, Cássia? Eu já passei por vários incidentes, alguns incidentes de segurança, mas nada relacionado a vazamento, nem ataque, graças a Deus.
nada que fosse Bater sério. na madeira, né, Cássia? Exato. Ai, graças a Deus, né? Porque a gente sempre fala que Ninguém está livre, né? o incidente de segurança vai acontecer, você só não sabe quando, né? É, Porque você não tem como proteger 100%, é impossível, né? isso. Mas se fosse responder o que a Maristela perguntou, eu acho que qualquer empresa que tem portais, aplicativo e mobile, elas estão São mais vulneráveis, né? mais vulneráveis. Um risco é muito grande porque está ligado muito ao desenvolvimento de aplicativos. Então, como você Exato. não compra o aplicativo formatadinho bonitinho, é você que desenvolve, então ali a parte mais difícil é de manter esse ambiente seguro 100%. Olha, o Felipe Loner está dizendo aqui para você, Cássia, excelente comentário, Cássia, sobre gestão de pessoas. Sem dúvida nenhuma, a forma de condução da equipe pode ser um dos maiores determinantes na boa implantação e atuação da nossa área de segurança. Parabéns pelo seu comentário. Obrigada. Então, muito legal. E também a Cíntia diz, muito legal, Cássia, saber da sua história. Acho que trabalha com você aqui, está curtindo muito aqui. Boa tarde, Graça, excelente tema. Tive o privilégio de trabalhar com a Cássia, ótima profissional, aprendi muito com ela, um grande abraço. E aqui temos também uma pergunta do Egon Efraim, acho que é isso, Egon. Oi, Graça, pergunta para a Cássia, como ela vê a nova geração de líderes de segurança da informação? Desafios de dica para os mais novos, como eu. Grande abraço, Cássia. Então, estamos já chegando no final e a turma já começa a pedir. Eu já tinha te pedido uma dica, né? Você já tinha dado, mas essa turma está sempre, como eu te falei, por mais, né, que nós tenhamos cursos, certificações, ainda tem os gaps, e a turma que está chegando está sempre querendo aí conselhos e dicas, principalmente, né, Cássia? Porque não é fácil, né? É uma área que realmente requer aí um desafio constante, né? Então, se você puder pontuar aí mais uma dica importante aí, seria legal para o nosso... Eu acho assim, a área de segurança ela é muito grande, você tem que mexer com desde gestão de acesso a uma pasta de rede até planos de continuidade de negócios, disaster recovery. Então, você passa por uma gama de conhecimento, e é impossível o chefe saber tudo, eu acho que nem é essa a ideia. Então, o conselho que eu dou é sempre assim, todo mundo que você tem no seu time são experts nas suas áreas. Eles sabem o que eles têm que fazer. Então, acho que o papel do gestor é fazer com que eles consigam trazer a solução e você seja só a pessoa que vai guiando, né? Que vai dando as orientações, porque o time vai se mantendo motivado, eles vão se desenvolvendo naquilo, você vai gerando, cada vez crescendo mais talento, retendo mais talento e fazendo com que o time todo seja responsável pela área de segurança, não só você. Você só tem um poder um pouco a mais na empresa para lidar com outras pessoas com poder a mais que você. Então, você tem um alcance diferente, mas você faz junto com o time. Então, eu acho que isso é importante, sempre destacar o poder de cada um, o talento de cada um. Excelente. Olha, a Carmen manda um recado aqui, a Carmen Osório. Ótima oportunidade, Graça. Agradecemos a Cássia por compartilhar sua experiência pessoal. Eu também, Carmen, adorei. Também quero, em nome da equipe, em nome de todos, agradecer a Cássia. Foi ótima a entrevista. Eu ficaria aqui com a Cássia muito tempo conversando, mas realmente, né, nós temos aí a Cássia super ocupada, o seu tempo, então nós vamos para os momentos finais aqui, e aí vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, Cássia. Então, eu vou te fazer aqui umas perguntas finais. Cássia, eu te perguntei aqui, né, ainda quando a gente ainda estava conversando aqui sobre os desafios, né, e agora eu queria que você fizesse assim uma mensagem final, né? Eu sei que é muito difícil quando a gente, depois de falar sobre tantos aspectos, né, a gente tivesse que deixar uma mensagem final. Nessa pandemia, nós estamos vendo assim muita coisa está acontecendo no mundo da tecnologia,
E no próprio mundo da segurança, né? Eu acho que a gente vai precisar de um distanciamento aí, de um tempo maior até para poder entender um pouco. Mas muitos estão dizendo que é um momento muito importante para o mundo digital, para a própria tecnologia, é um divisor de águas. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, no final, de como que você está vendo esse momento que nós estamos vivendo e se você acha realmente que pode ser, para o mundo da própria tecnologia e da segurança, realmente um momento especial, um momento em que a segurança pode se aproveitar, se apropriar, talvez até as pessoas que estão trabalhando em casa se aculturem mais em relação à própria tecnologia e a importância de estar mais seguro ao utilizar os recursos tecnológicos. O que você acha disso? E pode ser assim uma mensagem final assim diante da tua experiência em relação à tecnologia. Eu acho que a pandemia ela fez com que muitas empresas, muita gente fala que as empresas tiveram que fazer uma transformação digital, nem sei se essa é a palavra adequada para esse momento, mas as empresas tiveram que achar novos meios de falar com o seu cliente ou de vender para o seu cliente, né? E quando você fala do usuário doméstico, a mesma coisa, porque o governo teve que digitalizar um monte de coisas que antes eram em papel. Não, então, agora a gente tem carteira digital, tudo no celular, e você tem uma imensa população que ainda não tem contato com a tecnologia, ou tem muito pouco, ainda não sabe mexer. Então, tem um monte de empresa que teve que fazer lojinha, teve que aprender a fazer o delivery, mas não sabe, né, como gerir a segurança também desse ambiente, né? Então, a área de segurança agora ela se expandiu, porque ela tem uma oportunidade para trabalhar em 1 milhão de setores novos ou situações novas, dá para ajudar desde empresas privadas, empresas governamentais, ou até o seu vizinho ali que não sabe como pegar uma informação ali. Eu lembro que uma das coisas que minha mãe também ficou admirada é que eu consegui descobrir, por exemplo, algumas informações do governo, lá o registro da minha carteira, tudo pelo celular, né? Eu fiz o licenciamento do meu carro, está tudo no celular, né? Então, essas coisas que acho que a pandemia meio que acelerou a digitalização, não sei se ainda é uma completa transformação, e muita empresa hoje está usando aplicativos, né? Sim. Então, assim, como que vai ser a segurança de tudo isso, né? Então, eu vejo uma oportunidade muito grande, o mercado aquecidíssimo, porque primeiro estava aquecido por causa da LGPD, agora ele está aquecido por causa da pandemia, né? Então, você vê que as empresas vão começar realmente a precisar a ter a segurança ali dentro do seu ambiente, coisa que às vezes não era ainda muito incipiente, mas agora o negócio vai vir. Então, acho que a mensagem é essa, ajudar. Eu acho que a gente tem que ajudar nossos familiares, os nossos vizinhos, a nossa sociedade, a nossa comunidade, a conhecer, né, os perigos da segurança e a gente ajudá-los, porque muita gente ainda não tem contato com isso, não sabe mexer. Eu sou muitíssimo a favor de campanha de conscientização, mas principalmente para o usuário doméstico. Então, acho que a mensagem também é essa, para a gente tem que ser responsável também em expandir o nosso conhecimento e ajudar a nossa comunidade também a ficar mais segura. Perfeito, Cássia. Excelente. Adorei conversar com você. Muito bom. Obrigada. Obrigada também vocês que nos acompanharam pela TVD, é muito bom. Continuem aqui conosco, todas as segundas vocês vão ter a oportunidade de conhecer os nossos líderes de segurança, conversar com eles, mandarem suas perguntas. Eu vou adorar estar com vocês e com os nossos líderes aqui, todas as segundas, às 5 da tarde, ok? Muito obrigada, pessoal, pela audiência. Cássia, um beijo, adorei estar com você. Obrigada, pessoal, até segunda. Tchau. Tchau, Cássia.